Queridos alunos, é um prazer estar com vocês novamente. A gente está começando a quarta sessão de Direito Processual Civil 2, aqui na nossa querida faculdade, na gloriosa Faculdade Nacional de Direito. E seguindo aí a minha promessa no início do curso, eu queria começar a aula, me permitam a inversão de pauta, mas eu gostaria de começar a aula recorrendo a um livro. E eu gostaria de ter um pouquinho da atenção de vocês. Soneto à Lua. Por que tens olhos escuros e mãos lânguidas, loucas e sem fim? Quem és? Que és tu, não eu, e estás em mim, impuro como o bem que está nos puros? Que paixão fez-te os lábios tão maduros, num rosto como o teu criança sim? Quem te criou tão boa para o ruim, e tão fatal para os meus versos duros? Fugaz, com que direito tens-me presa? A alma que por ti soluça nua, e não és Tatiana nem Teresa, e és tampouco a mulher que anda na rua, vagabunda, patética, indefesa. Ó minha branca e pequenina lua. Senhores, esse poema, na realidade um soneto, ele foi escrito por um aluno da Faculdade Nacional de Direito. E ele foi escrito por esse aluno da Faculdade Nacional de Direito dentro da própria Faculdade Nacional de Direito. Eu estou me referindo, nada mais, nada menos, a Vinícius de Moraes. Eu poderia aqui estar trazendo sonetos muito mais famosos do que esse. Eu poderia estar exaltando a veia musical de Vinícius e suas parcerias lendárias com Tom, a minha mais predileta com Baden, mais para o final da vida de Vinícius com Toquinho, todas elas geniais, fazendo justiça à época de Tom. Vinícius também teve uma parceria muito forte com Carlinhos Lyra, que é um expoente da Bossa Nova. Mas eu peguei esse livro aqui, são novos poemas, né? É uma coletânea de poemas de Vinícius de Moraes escritos no início dos anos 30. E Vinícius de Moraes, ele cursou Direito na Faculdade Nacional de Direito entre o ano de 1929 e o ano de 1933. Então, senhores, que luxo os senhores estão na faculdade que produziu este gênio mundial que se chama Vinícius de Moraes. Bom, cumprida a promessa efetuada na primeira aula, queria passar alguns recados para vocês. Já me manifestei até por mensagem direcionada via SIGA, e eu acho que eu já tinha mencionado isso aqui em outras aulas. A gente estabeleceu como critério de avaliação nesse PLE, pelo menos na minha disciplina, a elaboração de um artigo jurídico. E o meu objetivo com um artigo jurídico, primeiro, que é apresentar a vocês de uma forma muito incipiente ainda, como é que é escrever um ensaio jurídico, qual é o formato, qual é a forma de enfrentar determinados temas. Eu queria desafiá-los nesse sentido. Eu acabei até tomando a liberdade de encaminhar a vocês o último artigo meu escrito, que saiu publicado na revista da Emerge, para que vocês tenham noções ali de forma,
é menos de conteúdo, né? Até porque não seria presunçoso de minha parte, mas eu estava querendo basilar a vocês com relação ao formato, né? E eu tinha imaginado que pudéssemos estabelecer um limite mínimo de laudas, 20 laudas, mas isso foi muito questionado por alguns alunos e eu já tinha me manifestado no sentido de que irei flexibilizar. Não há limite de laudas, desde que o trabalho contenha uma exposição de motivos, contenha uma introdução, o trabalho haja um desenvolvimento do trabalho e haja conclusão de um determinado tema que seja abordado por mim numa dessas sessões do curso de Direito Processual Civil 2. O fato novo, então, só deixando bastante claro, não há limite mínimo de laudas, tá? Mas o trabalho precisa ser coerente, né? O trabalho precisa estar bem redigido. E eu gostaria de solicitar a todos que o trabalho me fosse encaminhado por e-mail. Os senhores já têm meu e-mail, mas fico aqui, gostaria de reiterar, Filardi, é meu sobrenome, Filar, D de dado I, @siqueiracastro.com.br. Gostaria que os trabalhos me fossem direcionados por e-mail até o dia 30 de outubro. O nosso semestre vai até o dia 14 de novembro. Eu gostaria de ter tempo de ler todos os trabalhos e eventualmente fazer algumas considerações, procurá-los, devolver o trabalho com alguns apontamentos de minha parte, até porque, como eu disse na primeira aula, eu gostaria de selecionar os melhores trabalhos para compilar, né? E eventualmente a gente até dar algum tipo de publicidade a esses trabalhos, né? A gente poder ter uma obra coletiva que envolva alunos da Faculdade Nacional de Direito. Seria um sonho, mas depende da qualidade do trabalho, dos trabalhos apresentados e do interesse de cada um de vocês. Tá? Então, eu acho que no dia 30 de outubro me possibilita analisar, ler esses trabalhos para que eu possa, dentro do cronograma sugerido pela Faculdade Nacional de Direito, lançar as notas. Correto? Já falamos de poesia, de Vinícius de Moraes, já falamos de criação de atividade intelectiva por parte dos alunos com a sugestão desse trabalho, que eu confesso eu estou bastante ansioso para lê-los. E então vamos começar a aula, né, de hoje, que é uma aula extremamente importante, em que nós abordaremos um ponto específico. Na aula de hoje a gente vai falar sobre pedido. Me recordo de ter dito aos senhores que uma ação possui 3 elementos essenciais: as partes, a causa de pedir e o pedido. O pedido nada mais é do que a consubstanciação, do que a formalização, do que a materialização da pretensão de um jurisdicionado que distribui, que propõe uma petição inicial. O pedido é o conteúdo da petição inicial que deverá ser passível de resposta pelo Estado juiz, que deverá ser passível de resposta quando da entrega da tutela jurisdicional. Já falei aos senhores do conceito de demanda, né? Demanda vem do latim, vem do italiano, do demandare, né? Demandare é pedir, é pedido, é o estabelecimento de um requerimento formulado a alguém. Toda vez que eu formulo um pedido,
eu posso usar o conceito demanda como sinônimo para pedido. Então, pedido pode ser definido, pode ser conceituado como objeto da relação processual. É o conteúdo da petição inicial que vincula a resposta do magistrado, que vincula a resposta do Estado juiz. É o núcleo da petição inicial sob o qual deverá necessariamente o Estado juiz prover uma resposta. Pedido, classicamente, encontra uma divisão em pedido mediato e pedido imediato. Pedido mediato está intimamente ligado ao bem da vida que se pretende tutelar por meio de uma petição inicial, por meio de uma ação. O pedido mediato, ele é destinado a delimitar qual o bem jurídico deverá ser tutelado pelo Estado, qual bem jurídico deverá ser apreciado pelo Estado juiz ante a formulação de um pedido. Então, para dar um exemplo bem bobinho, um exemplo bem banal, quando eu pretendo pleitear uma indenização por pela incidência de uma responsabilização civil, apenas por exemplo, o pedido imediato é de entrega de bem da vida, que deverá ser a reparação daquele determinado evento danoso que potencialmente geraria prejuízos ao jurisdicionado que distribuiu, que propôs a petição inicial. Já o pedido imediato, ele tem uma vinculação direta com a forma pela qual o Estado juiz responderá à pretensão autoral, ao pedido do autor. Aqui não estamos falando do bem da vida a ser tutelado, mas sim a forma pela qual o Estado juiz tutelará ou entregará a prestação da tutela jurisdicional requerida. Eu me lembro de ter mencionado aos senhores que a atividade de cognição exauriente está normalmente atrelada à prolação de sentenças. E eu disse aos senhores que as sentenças elas poderiam ter um cunho... Pausa. Gostaria de fazer um adendo. Toda sentença tem um cunho declaratório. Toda ela. Toda ela tem uma carga de declaração. Tá? Vamos voltar para a nossa aula. As sentenças elas costumam se manifestar através de sentenças declaratórias, que seriam as declaratórias puras, e elas podem se manifestar através de determinações de constituições de direito, que seriam as sentenças constitutivas,
nós teríamos as sentenças condenatórias e nós teríamos as sentenças executiva lato sensu e mandamentais, dependendo da filiação, a classificação que nós entendermos por bem em didaticamente expor a vocês em sala de aula. Até porque eu me lembro de ter dito também que a sentença condenatória ela acaba englobando a sentença ou tutela executiva lato sensu ou mandamental. Tá? Vamos voltar para pedido? A gente trabalhou o conceito de princípio da demanda. E a gente trabalhou muito rapidamente a necessidade de correlação entre pedido e entrega da tutela jurisdicional. Correto? Então vamos lá. Os pedidos imediatos, eles podem também ser classificados de forma sinalagmática às sentenças que serão produzidas, às sentenças que serão entregues pelo Estado juiz. Então vejamos. Uma sentença declaratória exige necessariamente a formulação de um pedido declaratório. Uma sentença constitutiva, ela necessariamente exige a formulação de um pedido de natureza constitutiva. Uma sentença condenatória, ela está necessariamente ligada à formulação de um pedido condenatório. Da mesma forma que pedidos executivos lato sensu ou mandamentais potencializam a construção de sentenças executivas lato sensu ou sentenças mandamentais. Então, pedido imediato é aquele pedido destinado a tutelar o bem da vida. Pedido imediato é o pedido, é o pedido destinado a indicar ao Estado juiz, indicar ao magistrado qual é o tipo de providência jurisdicional deverá ser adotada pelo magistrado na salvaguarda do bem da vida. Então, o pedido imediato ele pode ter uma natureza declaratória, ele pode declarar a existência ou a inexistência ou a extinção de uma determinada relação jurídica. Pedido simples. Você pode ter um pedido de cunho constitutivo. Vamos dar um exemplo de um pedido de cunho constitutivo? Ação de divórcio. Você está constituindo um novo estado civil. Existe a possibilidade de você formular um pedido de condenação. Eu quero condenar, quero que o Estado juiz condene alguém a reparar um dano ou a me entregar uma determinada obrigação contratual específica prevista. Existe aí um componente de condenação, né? E essa condenação ela pode se dar, a efetivação dessa condenação ela pode se dar através de cumprimento de sentença, e aí seria o pedido de condenação, classicamente, né? Quando ela prescinde do cumprimento de sentença, quando ela tem no seu próprio bojo, ela exige do Estado juiz que a efetivação, em caso de julgamento de procedência do pedido em sentença, ela dispense a instauração de uma fase de cumprimento de sentença, a gente estará diante de um pedido executivo lato sensu. E aí, exemplificando, a gente pode discorrer sobre a ação de despejo. A sentença de procedência de uma ação de despejo, ela não necessita, para a sua eficácia,
da instauração de uma fase de cumprimento de sentença. O juiz, na própria sentença, ele já determina, independentemente de requerimento ou independentemente de procedimento específico, ele já determina a retirada do réu do imóvel. Pedido mandamental é o pedido que é efetuado no bojo de um mandado, de um writ. Existem uma série de ações constitucionais que têm uma força, que têm uma pujança, que fazem com que essas ações constitucionais sejam denominadas de mandado. Eu costumo dizer que a ação não tem nome. Ação é ação. Mas, dada a sua relevância, a própria Constituição elencou alguns mandados, mandado de segurança individual ou coletivo, o mandado de injunção individual ou coletivo, o habeas data, até o próprio habeas corpus. São pretensões, são pedidos de natureza mandamental, formulados no bojo de uma determinada ação específica, que, dada a sua intensidade, as sentenças, elas, por óbvio, não necessitam de cumprimento de sentença, não necessitam de qualquer tipo de procedimento específico para o seu cumprimento. Esse cumprimento, ela decorre de uma ordem judicial. A ordem judicial basta, a mandamentalidade da ordem judicial. Até aqui, meus amigos, tudo bem? Dando sequência, eu queria chamar a atenção de vocês para o artigo 322, parágrafo 2º. O artigo 322, parágrafo 2º, inaugura uma modificação na interpretação de pedidos em contraposição ao Código de 73. Eu aprendi Direito Processual Civil e aprendi o tópico de pedido com o meu querido professor Leonardo Greco, e ele dizia: pedido se interpreta de maneira restritiva. Minha imitação foi péssima. Mas a ideia do Código de 73 é que o pedido deveria ser interpretado de maneira restritiva. Você não poderia dar uma dimensão ampliativa ao pedido. Por que isso? Também em virtude do princípio da demanda e em virtude do princípio da inércia. Porque se você considerar de maneira diversa, se você permitir que o magistrado interprete pedidos de maneira ampliativa, seria o mesmo que o magistrado formular pretensões, né, que não foram efetivamente descritas na petição inicial. O Código de 15, o Código de Processo Civil de 15, ele modifica essa interpretação restritiva e ele passa a ser regido pela teoria do conjunto da postulação. Então, não necessariamente deve ser considerado pedido o que está lá na petição inicial no capítulo do pedido, ou verbalizado de uma maneira expressa como pedido pelo autor de uma petição inicial. O que o magistrado, o que o Estado juiz deverá encarar para efeito de entrega de tutela jurisdicional é o conjunto da postulação. Então, se eu menciono a necessidade de uma determinada providência do Estado, de uma resposta do Estado a uma questão colocada por mim numa petição inicial, sem que este ponto tenha sido
categoricamente requerido através de um tópico específico chamado pedido. A regra do artigo 322, parágrafo 2º, permite que o magistrado possa não considerar apenas os pedidos formulados no capítulo destinado a pedidos na petição inicial, mas possa extrair pedidos da própria narrativa da petição inicial. Eu tenho uma série de críticas a esse dispositivo. Eu acho que esse dispositivo viola cabalmente o devido processo legal, viola cabalmente a ampla defesa e quebra de maneira veemente o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Além de certa forma, violar o princípio da demanda. Mas essas são considerações minhas. O Código adotou uma técnica legislativa de gerar a possibilidade ao magistrado de efetuar uma interpretação menos restritiva e mais contemplativa da petição inicial como um todo, do conjunto de alegações trazidas pelo autor, permitindo assim ao magistrado até a relevar imprecisões técnicas de patronos de determinados autores. E mais, além de seguir a teoria do conjunto da postulação, o Código de 15 estabelece que o pedido ele tem que ser interpretado de acordo com a boa-fé objetiva. A cláusula de boa-fé objetiva é uma cláusula aberta. É uma cláusula geral e que deve nortear qualquer tipo de relação processual ou que deve nortear qualquer tipo de relação jurídica, transbordando até de uma conceituação intraprocessual para um plano extraprocessual. Agora, eu provoco aos senhores no seguinte sentido: a opção do legislador fragiliza e traz uma desnecessária insegurança para os réus em relações jurídicas processuais. O réu, ele também tem direito à entrega de tutela jurisdicional efetiva, não é só o autor. E o juiz, ele não é um super-homem. Ao juiz é defeso interpretar pedidos esses que não foram feitos ou formulados de forma direta pelo autor. E eles podem não ter sido formulados de maneira deliberada. O autor pode ter optado por não formular, através de seu patrono, ele pode ter optado por não formular determinado pedido, mas mencionar um determinado fato e relacioná-lo a um potencial pedido na causa de pedir, como retórica. Mas, enfim, o legislador ele seguiu uma linha evolucionista com relação à regra de 1973 e o que importa aos senhores nesse exato momento é saber que o artigo 322, no seu parágrafo 2º, dá a possibilidade ao magistrado de interpretar de maneira ampliativa os pedidos formulados na petição inicial, levando em consideração dois aspectos: a boa-fé
da parte, e o segundo aspecto, que é a teoria do conjunto da postulação. Então, você pode ter pedidos sendo dedutíveis de qualquer passagem da petição inicial. O artigo 323 traz, melhor colocando, o artigo 322, parágrafo 1º, e o artigo 323, também tratando ainda do tema de ampliação da interpretação de pedidos formulados na petição inicial, esses dois artigos eles abordam o que a doutrina convencionou chamar de pedidos implícitos.